Tem confiança, filho, os teus pecados te são perdoados. Como é bom ouvir essa palavra de Jesus, quando depois das nossas quedas, chegamos ao confessionário, pedimos perdão, e o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados, vai em paz. É mergulhar no amor, na misericórdia de Deus. E o caminho é tão simples para termos essa graça. É o caminho da pequenez e o caminho da humildade. E é exatamente o orgulho, a nossa soberba que nos afasta exatamente desse caminho. E falando do caminho da pequenez e da humildade, não tem como nós não nos lembrarmos sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando ela morreu em 1897, as religiosas perguntavam: o que é que nós vamos falar sobre essa irmã? Passou tão pouco tempo, né? 24 anos e 9 meses, né? Morreu de tuberculose, depois de uma longa doença, mas não se destacava no convento. Tinha sido, é verdade, mestra de noviças, participava da vida do convento normalmente, mas como as outras freiras, escrevia alguma coisa, correspondências normais, rezava normalmente, não se destacava. No processo de canonização dela perguntavam: o que é que nós vamos dizer dessa freira? Mas ela escreveu, fez alguns escritos. Dentre os seus escritos tinha lá a história da sua vida, que escreveu a pedido da superiora. É normal, pelo menos era normal, que quando em certa época da vida religiosa, alguns superiores pedissem que o religioso escrevesse um pouco sobre a sua vida. Entrando para o noviciado, por exemplo, né? A gente fazia uma confissão geral, né? Comigo aconteceu assim, fazer uma confissão geral, depois escrever um pouco sobre a vida, a história da vida, né? Um pouco sobre a graça, como a graça agiu na nossa vida e tudo mais. E Santa Teresinha escreveu a história da sua vida, que ela chamou História de uma Alma. E esses escritos caíram nas mãos do Papa São Pio X, que foi Papa entre 1904 e 1914. Portanto, Santa Teresinha tinha acabado de falecer. Nem tinha sido beatificada, e muito menos canonizada. Quem canonizou foi Papa Pio XI, bem depois. Mas ele, lendo aqueles escritos, ele disse: esta é a santa dos tempos modernos. E por que santa dos tempos modernos? Se a gente olhar um pouco a história do passado nosso, a gente vai ver que bem diferente de hoje, claro. Mas por que santa dos tempos modernos? Porque Santa Teresinha, ela não fez nada de extraordinário, assim, do ponto de vista humano, humanamente falando. Mas ela ensina um caminho, vive esse caminho e ensina um caminho novo. Ela imaginava que era para ser santa, e ela mesma diz isso, imaginava os santos, aqueles santos que faziam grandes sacrifícios, se destacavam, né? E ela diz: eu sou muito pequena, não tenho condição de fazer o que os outros santos faziam. E ela então lia São João da Cruz, São Francisco de Sales, lia Santa Teresa, claro, que é a mestra dela, a grande doutora Santa Teresa. E ela foi no Evangelho, ela conta, que ela encontrou esse caminho. Certa vez os apóstolos chegaram ficavam disputando entre si quem era o maior, e Jesus então coloca no meio deles uma criança. E disse: se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Santa Teresinha diz: é aqui o caminho. Para eu ser santa, o caminho é o caminho da infância espiritual. E ela começa então a viver essa infância espiritual, e nessa vivência ela alcança a santidade.
Mas em que consiste essa infância espiritual, ou esse caminho novo, ou como chamam também de a pequena via? Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, mas antes eu queria dizer em que não consiste. Depois eu vou dizer em que consiste, para a gente não confundir e para ver que a santidade é acessível a todos nós. Se nosso Senhor nos dá uma ordem dizendo, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, Ele nos dá um caminho simples, fácil e rápido para nós alcançarmos essa perfeição, que é a vocação de todos nós. Mas em que não consiste esse caminho de Teresa? Primeiro, existe a ausência de grandes penitências, que chamam de grandes macerações. Eu poderia imaginar, para ser santo, tenho que fazer grandes penitências, grandes sacrifícios. Em Teresinha, não. As únicas mortificações, ela até tentou fazer. É claro que ela fazia as penitências próprias do convento, os jejuns, as abstinências, certamente devia usar a disciplina, ou como a carmelita faz, aquelas coisas normais do convento, do dia a dia, as abstinências, as vigílias, que já faziam parte do programa. Mas mais nada além do que era comum na vida do convento e comum a todas as outras religiosas. Mas ela diz, as únicas mortificações que me concediam, quer dizer, a graça de Deus me concedia, embora ela tenha tentado fazer as maiores, ela dizia que era mortificar o amor próprio. E esta é a grande dificuldade que nós temos, que nós somos muito apegados a nós mesmos, às nossas opiniões, ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de agir. Então esse desapego de si mesmo, que nós chamamos de amor próprio, esse desapego é para nós a maior mortificação, o maior sacrifício e que tem mais valor para Deus e para o nosso crescimento do que as grandes penitências de jejuns, de cilícios ou disciplinas ou coisas do tipo. Não quer dizer que não se faça dentro da justa medida, de acordo com a orientação do diretor espiritual, porém, a maior penitência, o maior sacrifício é renunciar a si mesmo. O próprio Jesus já nos ensinava isso, então vocês vão ver que não há nenhuma novidade aí, apenas um direcionamento. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então não há essas grandes mortificações, e sim essas mortificações diárias, que nós podemos fazer desde a hora que nós nos levantamos. Você quer ver maior mortificação do que acordar de manhã e ter que levantar? E ter aquele minuto heróico de pular da cama, que é um minuto heróico. Então a mortificação já começa aí. Depois, no dia inteiro vamos tendo tantos momentos de nós nos exercitarmos nessas mortificações que vão acontecendo. Alguém que nos importuna, ou um problema de doença, ou a hora que nós estamos atrasados, ou o excesso de atividades, ou uma crítica, uma humilhação que tenhamos que sofrer, uma dificuldade material, a alimentação que atrasou, enfim, durante o dia, quantas e quantas oportunidades nós temos de renunciarmos a nós mesmos e naquele momento oferecer tudo por amor a Deus. Esse renunciar a si mesmo, renunciar ao amor próprio. Imagine você estar lá num grupo e todo mundo fala com todo mundo, menos que com você, e você fica, não é possível, não me viram aqui, eu estou aqui. Mas é difícil a gente renunciar a isso e dizer, Jesus, eu te amo, deixa assim, eu quero ser o último. Eu quero ser o último. Ou então consultou a todos, menos a você. Oh meu Deus, por que fizeram isso comigo? Mas eu tenho que renunciar ao meu amor próprio, eu tenho que renunciar à minha opinião, evidentemente nunca passando por cima da verdade, mas o meu jeito. Essa vitória sobre o amor próprio, essas renúncias do amor próprio, isso vale mais
nesse caminho novo do que os grandes jejuns, que têm lá a sua importância, mas elas têm um valor maior dessas mortificações. A ausência também, Teresinha, de carismas, sobretudo carismas extraordinários. Em Teresinha nós não vemos nada de incomum. Ela simplesmente é uma religiosa, cumpre a vida do dia a dia do Carmelo, reza, trabalha, participa do coro, vai lavar louça, vai fazer comida, vai varrer a cela dela, varrer a casa, jogar água nas plantas, essa vida. Não tem nada assim de extraordinário. A gente podia imaginar Teresinha como grandes santos, muitos santos do passado, né, que entravam em êxtase, ficavam no alto, lá na hora de uma missa, na hora da comunhão, ou tinha visões, por exemplo. Teresinha só consta que ela teve a visão de Nossa Senhora, por uma vez, Nossa Senhora do Sorriso, que se chama, rapidamente, depois ela soube quando ia morrer, mas nada de extraordinário, nada de carismas especiais, no sentido assim, extraordinários, não, simples. Então, a pequena via de Teresa não exige que haja coisas extraordinárias. Muito pelo contrário. Nós vemos também que existe em Teresinha a ausência de um método de oração. E é claro, se olhamos alguns santos do passado, São Bento, por exemplo, tinha um método próprio de rezar, e ensina esse método. Santo Inácio de Loyola, nós vamos ver lá o método da meditação. Os carmelitas tinham um método. Da Santa Teresa, por exemplo, mostra São João da Cruz, alguma coisa sobre isso. São Francisco de Sales apresenta um método. E alguns santos, né? Teresinha não apresenta método nenhum. Não tem método. Mas o que era? O que era a oração para Teresinha? Era só fazer atos de amor. Então, o que fala da oração de Teresinha, fala-se pouco, mas fala-se ela mesma conta, né? Parada, calada, contemplando a Deus. Então, a oração para Teresinha é um encontro com aquele que eu sei que me ama. E esse encontro faz com que eu mergulhe nesse amor, e que eu dê amor e receba amor. Então, a oração em Teresinha é um olhar de amor para Deus. E nesse olhar de amor, não é uma obrigação, embora a gente deva rezar, nós não podemos ter a oração como uma obrigação, um peso do qual eu tenho que me livrar. Há pessoas que dizem isso. Não, rezei meu terço ainda, meu Deus, e fica desesperado. Quando acaba de rezar o terço, graças a Deus, rezei meu terço, sou livre, agora posso fazer outras coisas. Né? É um peso que eu tive que jogar fora. Não. Oração é algo tão lindo, tão profundo. Imagine encontrar com o amado, poder se deliciar da sua presença, poder ouvi-lo, poder falar, poder abrir o coração, poder contemplar o seu rosto, contemplar suas ações, ou ouvir, ou sentir, ou perceber, né, as suas inspirações. Isso é oração. E não há nada de extraordinário nisso. Nada extraordinário. Então, Teresinha tinha isso era a oração para ela. E podemos fazer isso tantas vezes. Não apenas na hora que nós estamos rezando o terço. Santa Maria Madalena de Pades olhava para uma flor e dizia: puxa, Deus me ama tanto, quando criou essa flor, criou para mim. E ali se desdobrava no seu amor. A oração é isso. Então, a oração é encontro com o coração que nos ama. Por isso, alguém dizer que acha que é pesado rezar, está muito distante ainda do que deve ser alguém que tem vida espiritual. Passar o dia sem rezar está muito distante. Achar que a oração é um peso, muito distante. Muito distante. Em Teresinha também há a ausência de ações brilhantes. Como eu disse, quem é essa freira que morreu? Disseram as outras, né? Em que ela se destaca? Mas quando vão olhar os seus escritos e os conselhos que ela dava, eles viam, né? E ela dizia, né? Oferecer a Deus
ao bom Deus as pequeninas coisas. Portanto, não é querer fazer coisas grandiosas ou extraordinárias, mas é fazer de modo extraordinário as coisas ordinárias. Que seja o arrumar a cama de manhã quando eu me levanto, ou seja, eu ir à cozinha fazer o meu café, ou seja, eu ir para o trabalho, ou eu arrumar uma roupa, ou eu ligar o meu computador, eu fazer lá, passar os meus e-mails, receber os meus e-mails, ou eu ir ao médico, ou fazer compras, ou fazer contas. Enfim, aí a diversidade é muito grande, cada um com a sua história, sua realidade, mas cada um tem as coisas ordinárias que faz no dia a dia, e cada coisa ordinária, mesmo a pequenina, fazer com amor e fazer de modo extraordinário, mesmo as coisas mais simples. O valor está não no tamanho da ação, da obra, mas no amor que você coloca quando faz aquela obra. E o amor a Deus naquela obra. Como ela dizia, eu faço tudo para dar prazer a Jesus. E pronto. Dá prazer a Jesus? Eu faço. Não dá prazer a Jesus? Eu não faço. Imagine a gente, quando ama alguém, e aqui eu tenho certeza que todo mundo ama alguém, pelo menos, e quando ama alguém faz de tudo para agradar, e lembra dele toda hora, procura inventar coisas para fazer o outro sorrir, o outro feliz. E quando o outro faz uma carinha feia que não gostou do que a gente fez, a gente fica triste, não é assim? Ah, meu Deus do céu, tenho que fazer melhor, não é? E aprende do outro como o outro é, os gostos, o jeito, e procura conhecer melhor, procura imitar, procura como que se identificar com o outro. É assim o amor. O amor é isso. O amor leva a nos identificarmos com o amado. Está lá isso na Sagrada Escritura. Está isso nos Santos. Santo Tomás fala um pouco sobre isso, muito interessante, de modo muito profundo, interessante. Santa Teresinha pega tudo isso de modo muito simples. Então ela olha para Jesus e no seu jeito simples disse, eu quero dar prazer para ele. Quero dar alegria para ele. Quero ver o menino Jesus sorrir. Mas se ele não ligar para você, Teresinha, eu quero ser um brinquedinho na mão dele. Por isso eu não cobro dele. Sou um brinquedinho. Como uma criança que tem um brinquedo, brinca, daqui a pouco, não quero mais brincar, deixa o brinquedo para lá e vai fazer outra coisa. Eu quero ser esse brinquedinho nas mãos de Jesus. Então, eu dou amor, mas não cobro de Jesus esse amor. Quero ser esse brinquedinho. Mostra exatamente que nas pequenas ações do dia a dia, que ela faz por amor, oferece por amor, nas pequeninas coisas, elas passam a ter um valor muito grande, um valor imenso. E nós fazemos tantas pequenas coisas no dia a dia. Então, em Teresinha, nós vemos a ausência de ações, humanamente falando, brilhantes. Então, até aqui, eu disse o que não é a pequena via. Mas agora vamos ver o que é a pequena via. Primeiro, Santa Teresinha tinha a consciência bem clara da paternidade divina. E espelhava a paternidade divina, via o espelho da paternidade divina no pai dela. Em cada pai, e aqui nós temos muitos pais, há um traço da paternidade de Deus. Os pais aqui são felizes. Vocês têm um traço da paternidade de Deus. É como se fosse uma espécie de DNA de Deus. Como as mães têm um traço de Maria. Mas vamos falar aqui de Teresinha, um traço da paternidade de Deus. Se vocês não usam esses traços, estão fazendo violência a si mesmos. Mas Teresinha tinha essa consciência da paternidade divina. E ela tratava Deus como pai, assim como ela tratava o seu pai.
o carinho com o pai, o cuidado com o pai, né? De ver o pai feliz. E quando o pai ficava triste com ela, como aquela história que a gente conhece, certamente já contei aqui, de quando o pai chega em casa e encontra ela no balanço, e o pai corre para abraçá-la e diz: vem aqui, minha rainhazinha. Ele chamava ela de rainhazinha, e ela responde: vem cá, o senhor que tem a perna melhor que a minha. O pai fica quieto e sai, não fala nada. E ela viu que tinha falado que não devia e saiu toda sem graça e se pendurou no pescoço do paizinho dela. E ela então contemplava aí, no pai dela, a própria imagem do Pai do céu. Então, essa filiação nossa para com Deus e tratar a Deus como Pai, e é exatamente isso que Cristo vem nos mostrar. Deus é Pai. Deus é Pai. Isso nos diferencia de outras religiões que têm os seus deuses como figuras muitas vezes dominadoras, impositivas, autoritárias, que cobram, e se você não fizer isso, você se dá mal. Então existe um certo fatalismo, né? Como lá o chamado Deus Sol: se não me der sacrifícios humanos, eu acabo com vocês, coisas do tipo. Santa Teresinha diz: Deus é Pai. E Deus sendo Pai, Deus tem um grande amor por nós, e um amor misericordioso. Então, esse caminho de santidade é olhar para Deus como Pai, mas um Pai que tem um amor misericordioso, ou seja, um Pai que olha para nós diante da nossa miséria, da nossa fragilidade. É um Pai que no seu amor nos envolve, penetra na nossa vida, e a cada instante esse amor misericordioso, diz Teresinha, ele me renova, me purifica e não me deixa no coração traço algum do pecado, porque é um amor que me renova, que me transforma e que me perdoa. E quando me perdoa, não me deixa traço nenhum do pecado. Essa consciência de que esse Pai tem um amor misericordioso. Por isso ela dizia que ela era vítima do amor. Mas há algumas outras virtudes próprias da criança, e aí ela volta àquilo que disse: se não fizer como criança, não entrará no reino dos céus. Então, o que é ser criança? Primeiro é ter consciência da própria fraqueza. Eu sou pequeno, eu sou pequenininho, sou frágil, não posso nada. Até para ser santa, eu não consigo subir essas escadas da santidade. E como eu não posso subir as escadas da santidade, eu prefiro ir de elevador. Então, porque eu sou pequenininha, então o elevador é o braço do meu pai, são os braços do meu pai. Então eu vou a Deus com confiança e dizer: ó Senhor, estou aqui, não posso nada, me leva para as alturas, porque se eu tiver que galgar, subir as escadas, eu não consigo. Isso mostra uma coisa muito interessante, que nos dá uma lição, porque nós achamos muitas vezes que a nossa santidade vai ser conseguida na marra. Eu tenho que fazer isso, faço um projeto de santidade para mim. É claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas o caminho da santidade, no caminho da santidade nós somos levados por Deus. O caminho do arrependimento, da aquisição das virtudes, nós somos levados por Deus. Temos que fazer a nossa parte, porque Deus não vai levar na marra, mas eu tenho que me deixar conduzir, né? Então eu tenho que ter consciência da minha fraqueza, de que sozinho eu não posso nada, e assim eu me entrego, eu me abandono nas mãos de Deus. Deixa Deus agir. Alguns acusaram Teresinha de ser adepta do quietismo, que era uma tendência religiosa de que a pessoa tinha que ficar de braços cruzados e Deus fazia tudo. Não é nesse sentido. Teresinha não é nenhuma quietista, ela age, ela faz.
ela reza, ela se esforça, mas ela sabe que quem conduz tudo é Deus. Então nós, na nossa vida, temos que fazer a nossa parte, mas sabendo que é a graça de Deus que vai agir. Então nós nos abandonamos nas mãos da providência divina. E além disso, é claro, esse abandono, como eu disse, não é nenhum quietismo, pelo contrário, é sermos fiéis de modo absoluto e alegre aos nossos deveres de Estado. Cada um tem os seus deveres de Estado. O que é dever de Estado? Quem é você? Eu sou casado, tenho um dever próprio do homem casado. Sou casada, mesma coisa. Sou jovem, sou noiva, sou noivo, sou namorado. Do ponto de vista profissional, sou médico, professor, advogado, dona de casa, enfim, cada um com seus deveres próprios. Então Teresinha disse, seja fiel de modo extraordinário e simples às suas obrigações. De modo ordinário e simples, alegre, mas uma fidelidade absoluta. Não queira se destacar, seja fiel e pronto. Esse é o caminho. Então vocês notem bem que não tem nada de extraordinário, mas é fazer bem aquilo que tem que fazer. Fazer com alegria, sem reclamação. Não vai reclamar porque tem, por exemplo, que lavar louça, lavar roupa, fazer comida, ou ter que pegar a condução, ou ter que trabalhar, enfim, cada um nas suas obrigações, não vai ficar reclamando, vida miserável minha, por que eu fui casar, por que eu fui ter filho, por que eu fui fazer isso, por que eu fui fazer aquilo. Não, nada disso. De modo muito simples e alegre, procurar fazer bem. E com muita humildade, amor, espírito de sacrifício. Então não posso negar nada para Deus, então o sacrifício com alegria, e em tudo dizer e entregar por amor a Deus, e a gente vai ficar sempre bem, e a gente vai alcançando a perfeição. Fazer tudo por amor. É claro, dependendo do temperamento de cada um, vai ter que ser um esforço maior, né? Um colérico fazer tudo por amor vai ter que respirar muitas vezes por dia, né? Quando vier a tendeja, ó Jesus, é por vosso amor, né? Um sanguíneo, então, o impulso vai antes dele. Então, ó Jesus, é por vosso amor, né? E vai assim por vai. E o fleumático, melancólico, de acordo com os seus defeitos aí, aprender a oferecer, né? Até quando tem que agir, vai, não vai, vai. Ó Jesus, é por vosso amor. Aprender a oferecer esses pequenos sacrifícios, oferecendo-se a nosso Senhor por amor. E de modo muito simples, nada de complicado. Ser santo não é complicado, não. É simples. É viver a vontade de Deus e pronto. Agora vamos procurar por esse caminho. Essa é a pequena via que a Teresinha nos ensina. E na verdade aí é o próprio Evangelho, não tem muita novidade, mas o Papa diz é santa dos tempos modernos porque a gente se engessou tanto, né, nos costumes, que precisou alguém dizer, volta ao Evangelho, porque você vai ver que aí é o caminho. Foi o que Teresinha fez e nos ensina hoje. Portanto, nessa festa de Santa Teresinha, né, vamos agradecer a Deus ter dado para nós essa doutora da igreja, né, como a igreja definiu e declarou, e pedir a ela a sua intercessão. Ela disse que vou passar o meu céu fazendo o bem à terra, até ver completo o número dos eleitos. Então vou de lá mandar chuva de rosas. E essas rosas são as graças. Então a devoção a Santa Teresinha vai não só obter dela essas graças, como sobretudo as graças para sermos fiéis e sermos santos por esse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.